da palavra de Deus com o seguinte tema: Jesus chorou. Divisa: o sangue tem poder. Pensamento: vestes brancas e compridas. Livro de João, capítulo 3, do versículo 16 a 21, que nos diz assim a santa palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho, do unigênito, no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Para que nós venhamos a ter uma compreensão da profundidade do tema dessa mensagem de hoje, em João capítulo 11, versículo 35 diz: Jesus chorou. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhões uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Marcos capítulo 16, versículo 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestida de uma roupa comprida e branca. Ao toque de 5 segundos, Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Se prepare, porque o maná é forte. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque Deus nos amou. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ao ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, nós temos observado e entendido que Jesus chora quando uma vida não quer mais o plano da salvação. Quando uma vida se desvia para seu bel prazer. Quando uma vida vira as costas para o único plano da salvação, que é em Cristo Jesus. Mas as misericórdias do Senhor são tão tremendas, profundas, que Deus, mesmo sabendo disso, ainda permite Jesus ir bater a porta. Assim como na igreja de Laodiceia, colocaram Jesus para fora, mas Jesus continuou batendo a porta. A Bíblia nos mostra que Jesus, tão somente, ele chora porque quando vai ao sepulcro, Lázaro já estava morto, e já tinha se passado de 3 dias para lá.
e já se cheirava mal. E quando Jesus vê a multidão chorando, Jesus se emociona e chora também, ao ver todos chorar. Mas o que acontece? Quando não tinha chegado ainda a hora de Lázaro, Jesus vai e o ressuscita. E o chama pelo nome. Glórias a Deus. Se Jesus chamasse, morto vem para fora, todos os mortos que estavam no sepulcro iam ressuscitar. Mas o propósito da ressurreição, para aquele tempo, para aquela hora, só estava para Lázaro. E por isso, Jesus nos chama pelo nome. Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem para fora. Para que venhamos a ter uma compreensão. Quando Deus diz para um de seus profetas no Antigo Testamento que vês, e ele diz, vejo vale de ossos secos. Deus disse assim para o seu profeta, profetiza. E esses vales de ossos secos ressuscitará. No entendimento da lógica, se fosse para um só ressuscitar, Deus chamaria pelo nome. Mas como era vários, a palavra tinha que se abranger, dizendo, profetiza e eles ressuscitarão. Glórias a Deus. Não entendeu não? Você vai entender daqui a pouco. Glórias a Deus. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21, a Bíblia diz que Deus envia seu Filho ao mundo, para que assim nós venhamos a ter a vida eterna, para assim que nós venhamos a ter a compreensão das Escrituras. O primeiro versículo já diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem a vida eterna aceitando Jesus, só tem a vida eterna acreditando nas Escrituras, só tem a vida eterna se entregando para o Criador, só tem a vida eterna aquele que persevera até o fim, só tem a vida eterna aquele que crê de todo o coração. Até quando farei Jesus chorar? Porque Ele quer te ressuscitar, Ele quer te salvar, Ele quer te levar aos céus, Ele não quer que a tua alma se perca no inferno. Mas irmão, não tenho força, então vá para a divisa, clame o sangue de Jesus, clame o nome de Jesus, porque o nome e o sangue de Jesus ainda tem poder. Glórias a Deus. Tu só receberás vestes brancas e compridas se perseverares até o fim. Se não perseverares até o fim, nunca herdareis o reino dos céus. O inferno muitos vão até herdar, mas os céus só lavado e remido no sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo. Devemos analisar as Escrituras para que você venha entender e saber o que é que Deus ainda quer contigo. O versículo 17 diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, através dEle e para Ele. Mas Jesus falou uma frase, e complementando com outra frase, Ele disse assim, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Desde o teu 0 ano de idade até hoje, o que tu tens examinado? O que tu tens visto, ouvido e entendido? Muitos examinam o filme, a novela, o desenho, a bebedice, a prostituição, a feitiçaria,
e outras coisas que levam o homem à degradação e a perder a salvação. Mas eles não analisam as Escrituras. O dia é 24 horas. E nesse 24 horas do dia, que se chama dia e noite, qual é a tua ocupação? Deus deu duas ocupações ao ser humano: trabalhar e construir família, e ler a Bíblia e ser espiritual para morar no céu. Mas essa ocupação, ela está sendo pervertida com o mundanismo, que não traz salvação, só perdição. E Jesus tem chorado, porque muitos têm se perdido, muitos têm ido ao inferno, porque a Bíblia diz: feliz a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O Espírito de Deus fica triste quando uma alma se perde e vai ao inferno. Ou você acha que Deus lança com prazer a alma do ser humano ao inferno? De jeito nenhum. Porque senão ele não enviava Jesus. Clame o nome, o sangue de Jesus. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Este mundo é ilusão e fantasia. O que a TV apresenta, o que o jornal apresenta, o que o entretenimento mostra é passageiro, mas a vida eterna está na mão de Deus. O tempo da vida, da nossa vida, nesta vida é muito pouco. Daqui a pouquinho podemos estar sendo empacotados, batendo as botas, partindo desta vida para outra. O ser humano hoje está aqui e amanhã pode estar do outro lado da vida. O versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não quer o nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está condenado. Já está condenado. Você quer ver o que você é? Faça uma pesquisa sobre um corpo em decomposição. Corpo humano, não do animal, não. As ciências humanas hoje liberam essas pesquisas, tudo quanto é canto. É livro, jornal, revista, internet, vídeo e até no áudio. Veja do início até o final o estudo do corpo humano. Mapeie o corpo humano e você vai ver que nós somos pó e cinza. E a Bíblia diz que do pó nós viemos e ao pó nós vamos retornar. E ainda vai mais profundo: Deus vai requerer conta de todo ser humano. Essa estadia de vida aqui na terra há de prestar conta diante de Deus. Hoje estamos aqui, amanhã podemos estar do outro lado da vida, daqui a pouco. Uns morrem de infarto, outros morrem de atropelamento, outros morrem de susto. A morte são várias desculpas, mas a salvação só existe uma, que é aceitar Jesus, crer no Evangelho e esperar o recolhimento do Criador. E se for hoje, como que será? Se eu partir hoje, se você partir hoje, os parentes vão ao enterro para nos enterrar. E do outro lado da vida, enquanto o funk, o pagode e o samba continuam aqui, o gospel, a música evangélica continua. Os que partiram, há um juízo a prestar conta. Hebreus 9, 27.
Aos homens está ordenado morrer uma vez só, e viu depois disso o juízo. Um certo rico morreu, deixou tudo para trás, e quando abre os olhos, enxerga que está no inferno. Livro de Lucas, capítulo 16. Nas minhas conjecturas de pensamento, como um livre pensador, a família já não estava nem mais aí para ele. Com certeza, no meu pensamento, conjectura, pensamento meu, irmãos, gente, miserável morreu, pelo menos deixou alguma coisa. Toca o funk, o pagode e o samba aí. Vamos curtir! Enquanto a festa estava rolando aqui na terra, o que morreu estava lá no mundo dos mortos, no inferno, gritando. E detalhe, a Bíblia ainda mostra no livro de Lucas, capítulo 16, que ele teve a oportunidade de salvação. Todos nessa vida têm oportunidade de salvação, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque antes de Jesus vir à terra, havia profeta, havia pregadores. Quando não tinha quem pregar, Deus levantava a jumenta, levantava o vento, levantava os animais, e até anjo vinha para poder apregoar, anunciar as boas novas de salvação. Existe uns heréticos, uns falsificadores da palavra que andam por aí e diz que anjo não prega. Só se for na Bíblia canônica satânica deles, porque no evangelho genuíno e verdadeiro, os anjos já estiveram aqui já pregoando, anunciando e bendizendo as boas novas, e vai retornar de novo para pregoar o evangelho eterno. Por isso que você tem que ter conhecimento das Escrituras. Glórias a Deus. Quando não tinha quem pregar, a jumenta pregou. Mas aqui a Bíblia Sagrada nos mostra e afirma em seu contexto literário que Jesus chorou. Mas quando ele chora por uma vida, você pode ter certeza que a vitória virá. Não havia chegado a hora de Lázaro morrer, e Jesus tirou ele do sepulcro, e todos se alegraram. O versículo 19 do capítulo 3 de João diz: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Muitos amam mais as trevas do que a luz. Repara agora os tempos atuais. Muitos preferem se distrair no entretenimento mundano, numa novela mundana, num filme mundano, num jornal mundano, num desenho mundano e nos jogos imorais mundanos, tanto infantil como adulto. Mas não gasta tempo ou ganha tempo com a palavra de Deus. Eles perdem tempo com o mundanismo, mas com a palavra de Deus eles não perdem tempo. Eles ensinam direitinho o capítulo e o versículo do entretenimento. Bate de porta em porta, batendo a perna. Olha, a novela de ontem, o capítulo foi esse. O versículo de amanhã, que é a cena dos próximos capítulos, vai ser assim, assim. Explica direitinho. Mas por que não bate de porta em porta, ensinando o evangelho, dizendo: olha, se Jesus não veio hoje, vem amanhã. Se não vem amanhã, ele já está vindo aí. E se ele tardar a vir, o importante é estar salvo em Cristo Jesus. O sorriso estampa para espalhar o entretenimento, bater de porta em porta ou falar com as pessoas. Mas as tristezas nos rostos espanta quando é para pregar o evangelho. O semblante cai, que nada. Isso é fanatismo. Não precisamos disso. Ainda diz que é fanatismo ainda. Vai fanatizar. Por isso devemos vigiar, porque tudo tem um peso na balança diante de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do que passou.
Isaías capítulo 57, versículo 4, se não me falha a memória, do que tem feito o vosso passatempo. E Apocalipse capítulo 20, ou Apocalipse capítulo 11, que diz, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Se Jesus chora, é porque alguém se perdeu. Mas se ele ainda continua chorando, é porque ainda há esperança de salvação. Ele quer te dar vitória. Clama o nome e o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Só vai vestir vestes brancas e compridas quem perseverou até o fim. Quem não perseverou até o fim não vai se salvar. Vai vestir vestes curtas lá no inferno. Vai tudo para lá. Vestes curtas, queimada e destruída. Porque em Salmos capítulo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O versículo 20 e o 21 diz assim, para fazermos o fechamento: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Porque são feitas em Deus. Você está fazendo a tua obra em quem? É em Deus ou é em Satanás? Você está trabalhando para quem? É para o diabo ou é para Jesus? Porque os que trabalham para o diabo vivem para destruir a vida do próximo. Mas os que trabalham para Jesus vivem para transformar, construir e mostrar o caminho da verdade em Cristo Jesus. Adore com louvor. Persevere até o fim. Leia a Bíblia, ore e persevere até o fim. Bote louvores na tua casa. Se na ordem dos valores diz que Deus habita entre os louvores, quem habita entre música mundana é Satanás e os demônios. Por isso a sua casa tem que ser uma habitação de louvor. Tem que adorar a Deus 24 horas por dia. O salmista falou assim: 7 vezes por dia eu te louvo, Senhor. Te louvo de manhã, te louvo de tarde, te louvo de noite, te louvo de madrugada. Todo dia eu estou louvando. Glórias a Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. São feitas em Deus. 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 Jesus e o Espírito Santo, porque 3 são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 concordam num. Por isso, procure uma igreja mais próxima da tua casa, o mais rápido possível, e ali aceite a Jesus, congregue ali, e se prepare, ou esteja preparado para subir agora no arrebatamento da igreja, porque a palavra de Deus não falhará. Jesus prometeu e vai voltar para buscar o seu povo. Glórias a Deus. Essas são as palavras de hoje. Por isso medite, guarde no seu coração, persevere até o fim, leia as Escrituras, leia a Bíblia Sagrada, leia do Gênesis até o Apocalipse. Leia a Bíblia, leia o Evangelho Eterno, leia a Palavra de Deus. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Você pode reparar que todas as vezes aqui nós sempre falamos: leia a Palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, leia o Evangelho Eterno, que na conexão do seu contexto literário são as palavras vivas de Deus. Isso aqui, ó, Bíblia purinha, sem mistura. Leia ela e você vai andar no caminho
da luz. Glórias a Deus. Jesus quer ficar alegre. Aceite a Jesus hoje. Levante a tua mão, aceite a Jesus. Cante louvores todos os dias, que não é fanatismo. Não é fanatismo. Cante louvores. Leia a Bíblia. Ore. Se separe do mundanismo. E esteja pronto para subir junto conosco para o reino dos céus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Espírito Santo é meu consolador, por que temer o mal? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, pois os seus anjos me garantem a guarnição. Por isso, procure uma igreja e aceite a Cristo, que você vai ver que não é em vão. Que Deus vos abençoe.